Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Amâncio e hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre massa atômica. A massa atômica nada mais é do que a massa de um átomo de determinado elemento. Por exemplo, considere o átomo de carbono 12, que é o isótopo mais abundante do carbono. A massa de um átomo de carbono 12 é aproximadamente 1,99 vezes 10 a menos 23 gramas. Ou seja, a massa de um átomo de carbono em gramas é muito pequena. É um número muito pequeno, na verdade. Então, os cientistas se viram obrigados a utilizarem uma nova unidade para não precisar trabalhar com números tão pequenos. E a partir daí foi então definido o UMA, que é a unidade de massa atômica. Então, na tabela periódica, a massa de um átomo de determinado elemento, ela é expressa em uma, que é a unidade de massa atômica. Então, por exemplo, para o carbono, nós vamos ter esse valor aqui, ó, para a massa atômica, que é 12,01 aproximadamente. Que é essa massa, nós vamos entender que é uma massa média, uma massa atômica média, considerando todos os isótopos do carbono. Por enquanto, guarda essa informação aqui, que é essa massa aqui é a massa atômica média. Então, como foi definida a unidade de massa atômica? Então, essa unidade de massa atômica ela foi definida com base no átomo de carbono 12, né? Porque devido à abundância do carbono na natureza, né? Carbono presente em todas as moléculas orgânicas. Então, a grande abundância do carbono fez com que ele fosse utilizado como padrão para definir essa unidade de massa atômica. Então, considere, por exemplo, que nós pudéssemos dividir a massa de um átomo de carbono 12 em 12 partes iguais. Na prática, nós não conseguimos dividir dessa forma, mas, por suposição, considere que nós pudéssemos dividir a massa de um átomo de carbono 12 em 12 partes iguais. Desta forma. Então, cada uma dessas partes equivaleria então a 1/12 da massa de um átomo de carbono. Ou seja, equivaleria a massa de um átomo de carbono dividido por 12. E esse valor aqui foi chamado então de UMA, né, unidade de massa atômica. Então, um UMA, convertendo para grama, ele vale aproximadamente 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, uma tem esse valor aqui, ó. Então, a massa de um átomo de carbono em gramas é 1,99 vezes 10 a menos 23. Já em uma, que é em uma unidade de massa atômica, é 12 uma. Então, é mais fácil você trabalhar com um número maior, no caso aqui 12 uma, do que com um número tão pequeno, 1,99 vezes 10 a menos 23. Então, essa é a vantagem de se utilizar a unidade de massa atômica nos cálculos, né? Por isso que ela foi criada, essa nova unidade. Então, os outros átomos, eles também têm sua massa expressa em unidade de massa atômica com base no UMA, né? Então, por exemplo, a massa atômica do oxigênio, novamente deixando claro, aqui é a massa atômica média, considerando os isótopos, né? Mas vamos considerar a massa atômica do oxigênio 16, por exemplo, é exatamente 16 uma. Ou seja, a massa atômica de um átomo de oxigênio é 16 vezes maior do que uma. Então, a massa atômica de um átomo de oxigênio é 16 vezes maior do que a massa de 1/12 de um átomo de carbono. Certinho? Entendermos o porquê que foi criada a unidade de massa atômica e qual é a unidade que se expressa a massa de um átomo,
nós podemos agora entender o que é a massa atômica média. A massa atômica média, que é o que nós encontramos de fato na tabela periódica, né, quando nós vamos observar, por exemplo, o átomo de carbono lá na tabela periódica, nós observamos essa massa aqui, ó, 12,01. É uma massa atômica média, considerando a abundância relativa dos isótopos de carbono presentes na natureza. Por exemplo, vamos calcular a massa atômica média para o átomo de carbono. Para isso, nós temos que considerar a massa atômica de cada isótopo vezes a sua abundância relativa e somar esses valores. Por exemplo, o carbono 12, que é o isótopo mais abundante, ele representa 98,93% da presença do carbono na natureza. Já o carbono 13, ele representa somente aproximadamente 1,07%. Então, como é que nós vamos fazer o cálculo da massa atômica média? Nós fazemos o seguinte: multiplicamos a massa atômica do carbono 12 vezes a sua abundância relativa, e mais a massa atômica do carbono 13 vezes a sua abundância relativa. Existem outros isótopos do carbono, carbono 14, por exemplo, mas como esses são os mais abundantes, são eles que contribuem praticamente para toda a massa de carbono encontrada na natureza. Então, a partir desse cálculo, nós conseguimos então encontrar a massa atômica média para o carbono, considerando a abundância relativa dos seus isótopos, que dá um valor de 12,01071 unidade de massa atômica e aproximadamente 12,011, que é o que nós encontramos na tabela periódica. Na tabela periódica ele não traz unidade, né? Ele só traz o valor, mas nós sabemos que é uma, certinho? A massa atômica também dos outros átomos, né, que nós encontramos, dos outros elementos que nós encontramos na tabela periódica, é também obtida com base nessa massa atômica média, nesse cálculo. Então, por exemplo, para o átomo de oxigênio, para o átomo de hidrogênio, também é calculado desta forma, né, utilizando uma massa média, né, uma média ponderal das massas atômicas dos seus isótopos, vezes a sua abundância relativa, e então obtemos a massa atômica média, que é o que nós encontramos de fato na tabela periódica. Atualmente, essas massas atômicas dos elementos são determinadas com extrema precisão através de técnica de espectrometria de massa, né? Uma técnica com grande precisão para determinar massa tão pequenas. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode escrever nos comentários. Também sugestões de aulas que eu possa estar trazendo aqui para vocês, algum assunto que vocês tenham dúvida. E até a próxima.